Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali um homem ou uma mulher que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Glória a Deus. Aleluia. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. O homem que viajava com Saulo, os homens que viajavam com Saulo pararam, oh glória a Deus, emudecidos, ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão, abriu os olhos, não conseguia ver absolutamente nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Pai, glória a Deus, Senhor, nós apresentamos as nossas vidas agora diante do altar do Senhor. Colocamos-nos, Senhor, em nome de Jesus, debaixo, Senhor, da tua disposição, debaixo, Senhor, da tua ordenança, para que a palavra de Deus, Pai, possa encher este lugar. Aleluia. Em nome de Jesus, cada homem, cada mulher que aqui está, que seja cheia de Deus, cheio de Deus, em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor venha de encontro ao cotidiano, à realidade de cada um, trazendo mudança, trazendo consciência, trazendo em nome de Jesus renovo, trazendo em nome de Jesus, Pai, claridade, como o Senhor clareou a visão de Paulo, a vida de Paulo naquele dia. Clareia, Senhor, o caminho dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia. Amados, nós vamos falar hoje a respeito da conversão desse homem extremamente importante para o Evangelho. Extremamente importante para a edificação e para o crescimento da igreja. Diz alguns filósofos, historiadores, que Jesus é como se Jesus desse o grosso, como se Jesus oferecesse o principal. E aí vem Paulo, o Espírito Santo, através da vida de Paulo, vai pegando tudo aquilo que Jesus falou, explicou e vai dando exemplos diários de conversão diárias para a vida dos cristãos. Ele escreveu, queridos, 28% do Novo Testamento. Ele escreveu 13 livros do Novo Testamento. Se a gente contar Hebreus, então seria 14. Então nós estamos aqui diante de um homem que realmente foi escolhido por Deus, queridos. E a palavra do Senhor diz assim, olha, ele foi escolhido, o Senhor Jesus diz, ele foi escolhido com um vaso. E um vaso, amados, para a glória de Deus, mas um vaso que carregou em si mesmo muitos sofrimentos, muitas marcas. E Deus foi glorificado no sofrimento de Paulo. Aleluia. Interessante que quando eu tive câncer, queridos, o que aconteceu? Eu fiquei por um tempo muito intimidada, com vergonha de pregar. Com vergonha de orar pelas pessoas. Como é que eu vou chegar lá na frente, orar por alguém, impor as mãos na cabeça de alguém, sendo que eu mesma estou aqui sofrendo, estou aqui sem cabelo, usando um lenço na minha cabeça, toda inchada, com o rosto enorme por causa dos corticóides da quimioterapia. Mal conseguia, oh queridos, que dor que eu sentia. Quantos remédios que eu tinha que tomar, Senhor, para ir no culto? Para passar 2 horinhas, 1h30, 2 horinhas, tinha dia que era difícil chegar 1h30 de culto.
E aí eu vejo gente, com tanta saúde, tão bem, sabe? E aí é por qualquer coisa, por qualquer situação. Ah, não vou na igreja. E aí, queridos, num dia desses assim, sabe, de luta, eu falei assim, Senhor, eu não tenho problema, eu sei que o Senhor está comigo, mas o que eu vou fazer diante das pessoas? E aí, na minha leitura diária, eu estava em Gálatas, e aí lá no livro de Gálatas, agora os irmãos me perdoem que eu não lembro o capítulo, o versículo, mas o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu quero agradecer vocês, porque vocês me receberam, ouviram a palavra, ouviram meus ensinamentos, mesmo eu estando muito doente. Olha que coisa linda. E aí naquele dia eu compreendi que não é a minha condição física que determina o fluir de Deus na minha vida. Não importa a condição física, não importa a condição, o seu sofrimento, mas o que importa é a manifestação da glória de Deus através do teu sofrimento, através das tuas vergonhas. E isso veio através de quem, queridos? Paulo. Esse homem ensinou para mim e para vocês. Interessante que Paulo, eu já ouvi assim, porque Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Em nome de Jesus, gente, Deus não mudou o nome de Paulo, ok? O nome dele é Paulo, pronúncia em grego, ou Saulo, pronúncia hebraica. É como aqui, né? Como diz, o meu nome em português é Liliane. Mas em inglês o povo me chama de Liliana, Lili, alguma coisa. Aí eu simplifico, eu só falo Lili. Entendeu? Tem uns trem assim. Então a Letícia, mas o povo chama ela de Letícia e umas coisas estranhas, entendeu? Letícia, gente, chama ela de Letícia. Então, queridos, é só pronúncia. Saulo e Paulo é a mesma coisa, o mesmo nome, a mesma pessoa, só em línguas diferentes. E aqui eu quero que você entenda. E Saulo, sabe qual que é o mesmo nome de Saulo no Velho Testamento? Saul. Da glória a Deus. Glória a Deus. É como, por exemplo, como o meu nome, né? Liliane, tem gente que chama Liliana. Juliane, tem gente que chama Juliana. Então só aconteceu isso. De Saul foi para Saulo. Mas no hebraico é praticamente a mesma escrita. Da glória a Deus. Glória a Deus. Lembra que eu sempre falo para vocês aqui a respeito da dualidade? Que existe sempre haverá no Evangelho, isso foi uma coisa que o Espírito Santo me explicou, sempre haverá no Evangelho uma dualidade, sempre vai te mostrar o ruim e vai te mostrar o bom. Isso começou no Jardim do Éden, havia duas árvores no jardim, então uma é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a outra árvore é a árvore da vida. Então sempre vai haver uma dualidade. E também, da mesma forma, a gente pode traçar aqui um comparativo entre o Saul do Velho Testamento e agora o Saul remido, lavado pelo sangue do Cordeiro. Para você entender como essa conexão é grande, queridos, ambos são da mesma tribo. A Bíblia fala que os dois eram da tribo de Benjamim. Então nada na palavra de Deus está escrito simplesmente para estar lá. Para que citar? Né? Para quem que o Espírito Santo citou Paulo de Tarso? Né? Nasceu em Tarso, e aí ele era romano de nascimento, mas ao mesmo tempo ele era hebreu. Ele foi ensinado por Gamaliel, e ele era um homem da tribo de Benjamim. Para que citar tudo isso? Para lembrar o seguinte, olha, tem um Saulo aqui, mas tem um Saulo no passado. Tem um Saul pecador e tem um Saulo. Oh, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Que põe o instrumento nas mãos de Deus. Amém. Os dois, tanto Saul como Saulo, tinham uma missão. Olha só, Saul representa o homem carnal. O Saulo, o nosso Paulo, representa o homem nascido de novo, vivificado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Olha, Saul, ele tinha uma missão. Qual que era a missão dele? Você, dizendo para Samuel, Deus dizendo para Samuel, você ungirá como chefe do meu povo Israel.
e ele libertará o povo do povo filisteu. Então a missão de Saul era trazer libertação e romper com toda a perseguição e opressão que o povo dele estava vivendo. E agora, semelhante, vem a missão de Paulo. Versículo 15 e 16 aí na sua Bíblia. Olha comigo. O Senhor, porém, disse a Ananias: vá, este homem é instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante do povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então aqui tem dois homens com duas missões semelhantes, que eram o que? Libertação. Interessante que o primeiro Saulo, ele foi tirado da pobreza. Tem uma série muito interessante aí que a gente está assistindo, né, Pedro? Pedro, você já terminou de assistir? Já. Então tem uma série que a gente está assistindo aí, chama A Casa de Davi. Viu? Para e assiste, tá bom? Casa de Davi, muito legal, muito bom. Então aí o que acontece? Então Saul era uma pessoa pobre e foi tirada da pobreza e foi agora levado para outro nível e agora ele se tornou rei. Mas como rei, ele desobedeceu e pecou. Agora nós temos um segundo Saul, um Saulo que tinha status, tinha estudo, tinha dinheiro, abandonou tudo isso por causa do amor ao Evangelho. Aleluia. E ali no Evangelho perseverou e manifestou a glória de Deus. Então olha só, não importa, como a Aline falou aqui, não importa se você é rico, se você é pobre. O lugar que você está não vai determinar a sua salvação. O que determina a sua salvação é aqui, ó. É sua alma, é sua postura. Olha, Adão pecou no jardim. Jesus venceu o pecado na cruz. Jesus derramou sangue no segundo jardim, em obediência. Então, queridos, nós precisamos olhar e ter essa percepção de que não é o lugar que dita quem você é. É você que vai expressar se você é filho, fiel a Deus ou não. Amém. E este homem turco, Paulo era turco, e este homem turco, ele tinha estado no... Glória a Deus. Esse homem, ele tinha estado aonde? Na condenação de Estevão. Você que esteve aqui na sexta-feira, eu falei sobre Estevão. E aí o que acontece com Estevão? Pegam as vestes de Paulo e depositam aos pés de Estevão. Então, um ano depois de que Estevão foi morto, olha só, Paulo se encontra com Jesus. E aqui nós vamos começar, depois dessa introdução, nós vamos começar a entender esse capítulo que nós lemos. A primeira coisa que fala que Paulo respirava ameaças de morte. Meu Deus, a raiva dele, o zelo dele, porque ele pensou que estava fazendo certo, tá, gente? O zelo dele era tão grande que a atitude dele, a presença dele já demandava morte. E aqui a gente entende assim que nós falamos, nós somos aquilo que o nosso coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio de coisa boa, vai sair da sua boca coisa boa. Se o seu coração estiver amargurado, se o seu coração estiver ansioso, distante de Deus, vai sair da sua boca coisas ruins. A gente, queridos, a gente pode até conseguir manter uma máscara, um disfarce, por um pouco de tempo. Mas ninguém consegue manter uma máscara todos os dias da sua vida. Uma hora essa máscara cai. Então não adianta você fazer um jeito bonzinho, porque uma hora isso vai aparecer que você não é tão bonzinho assim. Então, queridos, lá em Mateus 12:34, diz o seguinte: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas?
Então, se a maldade está dentro de você, não tem jeito de você manifestar coisa boa. Então, a transformação ela tem que vir de dentro para fora. Porque aquilo que a boca fala é o que está cheio do seu coração. E aí, amados, Paulo vai e se dirige ao sumo sacerdote. Vamos falar assim, ao pastor-chefe, né? Da época. E ele pede autorização para perseguir outras pessoas cristãs. Porque eles julgavam que os cristãos estavam quebrando, estavam em rebeldia contra a religião judaica. Interessante que sempre que a gente quer fazer uma coisa ruim, aparece outro para ajudar. Às vezes você vai fazer uma coisa boa, né? Às vezes você tem que ir contra a maré. Mas vai fazer uma coisa ruim, meu irmão, pode ter certeza. Está chegando o verão, e aí pode ter certeza, vai receber convite de churrasquinho para cá, churrasquinho para lá, lago para cá, lago para lá, uma bebedinha aqui, uma bebedinha acolá. Ô irmão, pelo poder que é no sangue de Jesus, esse não é o seu lugar. Amém, aleluia. Em nome de Jesus. Esse não é o lugar. Você é um influenciador e não um influenciado. Glória a Deus. E aí, queridos, ele decide ir adiante. Ele vai nesse caminho para Damasco. De Jerusalém para Damasco, a 300 e poucos quilômetros. Damasco é na Síria. Então, queridos, ele vai no meio do caminho. O que acontece aí? Vamos ver o que acontece no meio do caminho? Versículo 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Então estava lá Paulo caminhando, a gente não sabe se ele estava a cavalo, se ele estava, como eu lhe disse, ele era de uma família, né, poderosa, a gente não sabe se ele estava numa carruagem, a gente só sabe que nesse exato momento brilhou uma luz do céu durante essa viagem. E aqui a gente entende o seguinte, Provérbios 19, 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Aleluia. Então a gente imagina, a gente planeja, mas o que vai prevalecer na sua vida, querida, é o plano de Deus. Em nome de Jesus. Pelo poder que é no sangue de Jesus, meu irmão, a situação está diversa. Antes de reclamar, ora, Senhor, eu estou no caminho. Senhor, eu estou na direção. Senhor, eu estou no perfeito lugar. Ah, Deus, se eu não tiver, muda meu caminho hoje. Em nome de Jesus. E ali houve a interferência divina. Houve uma luz. Gênesis 3, aleluia. Gênesis 1, versículo 3. Deus disse, haja luz. Aleluia. Haja luz. Luz em hebraico são três letrinhas, Aleph, Vav e Resh. Essas três letrinhas significam o seguinte, que a luz é a conexão de Deus com a mente humana. Então, quando vem a luz, Deus se conecta com o homem. Pega essa chave aí, meu irmão. Em nome de Jesus. A luz, vou repetir. A luz é a conexão entre Deus e o homem. E aí, o que diz lá em João, capítulo 8, versículo 12? Jesus diz o seguinte, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da Glória a vida. Deus. Da glória a Deus. Glória a Então, Deus. luz, o que eu disse? Que luz é a conexão entre Deus e o homem. Quem é essa luz? Jesus. Jesus é a conexão entre o céu e a terra. Jesus é a conexão entre Deus e o homem. Nós estamos vendo aí esse movimento da Igreja Católica e tudo mais. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. O único intercessor que existe entre Deus e o homem é Jesus. Glória a Deus. Não tem outro intercessor. Não existe outra pessoa. Aleluia. Não existe
existe, olha, aí tem as imagens, tem isso, tem aquilo. Irmão, quando alguém adora uma imagem, ela está, na verdade, adorando. Quem está recebendo aquela adoração é o demônio. E aí, às vezes, a gente tem isso, né? Tem as tradições, tem as coisas que nós somos amarrados. Jesus veio para romper a tradição. Aleluia. Glória a Deus. E aí, no meio desse movimento que está acontecendo agora, a gente percebe que dia após dia, a volta de Jesus se aproxima. Tem uma profecia que fala a respeito do 8º Papa, que é esse que vai entrar aqui agora. Talvez, não sabemos, mas talvez esse próximo líder que vai entrar agora, talvez seja a mão do anticristo. Porque nós temos lá 666, se nós temos 666, do mesmo jeito que tem uma trindade em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tem a trindade satânica, que é a besta, o anticristo e o falso profeta. Então são 3 autoridades, 3 pessoas. E aí eu e você nesse meio, queridos, precisamos o quê? Ficar atentos. Como Jesus falou, presta atenção nos sinais. Jesus está voltando. E aí, queridos, essa luz ilumina, essa luz conecta. Então a luz desceu sobre Paulo. Olha o que acontece. A luz desceu sobre Paulo. A luz se manifestou em Paulo. A vida se manifestou em Paulo. Então o que acontece? Olha só. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E ele ficou de pé? Não. Ele caiu. Caiu. Então, muitas vezes, quando a vida se manifesta na nossa vida, a gente cai. Aleluia. A gente perde, queridos, o sustento. A gente perde a base. Ué, pastora, sim, você tem que perder a base carnal para se fundamentar na base espiritual. Você precisa perder aquilo que provém da carne para receber a luz da vida. Não tem como você encher um copo que já está cheio. Não tem como, queridos, não, como diz, como a lei de Newton, né? Não tem como 2 corpos ocuparem o mesmo lugar. Então, dentro de você tem espaço para um. E ali naquele momento, Paulo, ao se encontrar com a luz, cai. Aleluia. Ao se encontrar com o poder, cai. E a sua queda, muitas vezes, a gente pensa, é o inimigo que está me derrubando. Mas muitas vezes, presta atenção, fala pro teu irmão aí, são nas suas quedas que Deus fala com você. Deus fala com você. Então a queda muitas vezes é um preparo para Deus falar com você. Aleluia. Ele estava lá caminhando, né? A gente não sabe andando a cavalo, na charretinha dele, então aquilo teve que ser interrompido para Deus falar. Então, se você tiver no seu caminho uma interrupção, irmão, presta atenção. Às vezes é sinal de Deus para redirecionar você. Às vezes é sinal de Deus para mudar os seus passos. Às vezes é sinal de Deus para abrir um novo caminho, uma nova oportunidade. E na hora que ele cai por terra, e eu quero dizer para você, ninguém pode resistir ao Deus vivo. Aleluia. Na hora que ele cai por terra, acontece ali em torno dele um clarão. Lembra da luz? Um clarão. E daquele clarão, que é a própria presença, o próprio Senhor Jesus, sai uma voz. Atos capítulo 9, 8. Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí a gente entende assim, poxa, mas Saulo estava indo perseguir os cristãos. Saulo estava indo para Damasco para matar, prender e matar cristãos depois em Jerusalém. Saulo concordou com a morte de Estevão. E agora Jesus fala assim, por que me persegue? Sim, porque quando faz contra você, estão fazendo contra o Senhor. Preguei aqui recentemente, mas assim, olha, quando você faz o bem para um dos pequeninos, você está fazendo para Deus. Aleluia. Então, quando alguém faz o mal para você, também está fazendo para o Senhor. E Ele é o seu juiz. Ele é a sua defesa. E aí, queridos, o que acontece? A luz resplandece sobre Paulo. E aqui a primeira coisa que acontece, volta para mim aí. Olha, o homem, né, no caso Jesus, explica para ele. Saulo levantou do chão,
Oh, glória a Deus. E abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Eu quero dizer uma coisa para você. Olha que verdade linda. Eu quero te explicar uma coisa. Deus não cegou Paulo. Ué, pastora, mas ele não saiu cego? Sim. Mas na verdade, o que a luz faz é trazer claridade para aquilo que está errado. Então Paulo já estava cego. Só que ele não percebia, ele não sabia. Enquanto a luz não veio, ele não tinha como saber perceber que estava cego. Pensa bem, queridos. Você chega em casa, você está procurando a sua chave. E aí quando você chega procurando a sua chave, está de noite, o que você tem que fazer para encontrar? Acende a luz. As meninas aí que são house clean, se chega numa casa que está mais ou menos na penumbra, qual que é a primeira coisa que a house clean faz? Abre a janela, no caso, abre as cortinas, liga as luzes. Para que liga-se as luzes, queridos? Para a gente enxergar e ver onde está a sujeira. Então, quando a luz foi ligada na vida do Paulo, manifestou-se a cegueira. Aleluia. Aquilo que lhe era no espírito manifestou-se na carne. Da glória a Deus. Isso é revelação do céu, meu irmão. Em nome de Jesus, pega, assuma isso para a sua vida. Pelo poder que é do sangue de Jesus. Onde clareia a luz, onde se clareia, onde se aparece a luz, neste lugar não haverá nada que fique escondido. Não haverá pecado que fique escondido. Querido, às vezes você está sentindo a sua vida balançar. Tem muitas vezes a gente escuta, porque eu converti, as coisas parecem que começou a dificultar. Está dificultando não, meu irmão. É só a luz brilhando na sua vida para você ver, enxergar onde está a sujeira, onde está o pecado, onde está a mentira, onde está o engano da sua carne e que Satanás planta na sua vida também. Pelo poder que é no sangue de Jesus, irmão, não está piorando, está melhorando. A luz revela quem nós somos. A luz mostra o que uma coisa é. A luz revela o que está escondido. E o que tinha com o Paulo? Como era o problema dele? Ele tinha escama nos olhos. Dá glória a Deus aí. Ele tinha escamas nos olhos. As escamas representam esse engano em que muitas pessoas vivem mergulhadas, pensando que está fazendo coisa certa, mas está fazendo coisa errada. Pensa muitas vezes que correndo atrás do dinheiro vai ficar feliz. Mas na verdade, o que adianta, querido, você correr atrás do dinheiro, ou seja, ganhar o mundo todo e perder sua alma? Muitas vezes as pessoas montam esquemas, montam uma aparência nas redes sociais, mostrando algo que não é, mas vive na tristeza. Querido, deixa a luz brilhar na sua vida. Arranca essa máscara de felicidade aparente. Aleluia. Em nome de Jesus, e vai para os pés do Senhor, porque o Senhor não vê como o homem vê. Os olhos do Senhor não vê o exterior, mas vê o interior, vê o coração. Outros, queridos, permitem o engano na sua vida através de relacionamentos tóxicos. Sustenta relacionamentos tóxicos com medo de ficar sozinho, com medo de estar sozinho. Querido, eu posso falar de mim. Meu maior medo era um dia ser chamada de divorciada. Meu maior medo, irmão. Vou ser sincera com vocês. E aí, quando me vi nessa situação, eu lembrei que quem é meu marido é o Senhor. Aleluia. Quem me sustenta é o Senhor. Aleluia. Então, deixa a luz chegar na sua vida para você entender quem você é de verdade. Para você olhar para o seu coração e ver quem você é. Onde tiver ferida vai ser curada. Onde tiver pecado vai ser limpo. Onde houver medo, tristeza, angústia, haverá o fruto do Espírito. O Senhor te amou com o amor eterno dele. E com a benignidade, com o poder dele te atrai. Aleluia. Em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Ah, querido, não se deixe enganar pelos sentimentos. Não se deixe ser amarrado pelo perfeccionismo doentio. Você cobra demais a respeito de si mesmo. Cobra demasiadamente a respeito dos outros. Isso te leva para uma cadeia, um ciclo vicioso de decepção e de frustração. Pelo poder que é no sangue de Jesus, deixa o Senhor iluminar tua alma, arrancar aquilo que está errado. É melhor, queridos, entrar, como diz o Evangelho de Mateus, entrar faltando uma mão, queridos, do que no céu, do que entrar com as duas no inferno. É melhor você entrar com um pé só no inferno do que entrar no céu, do que entrar com os dois pés no inferno. Então, pelo poder que é no sangue de Jesus, abre mão e seja livre. Aleluia! Aqui Paulo está diante da luz e ele mostrou aquilo que ele era, um cego. Meu Deus! E a partir de agora, nesse momento, ele não é mais levado pelos seus passos. Pensa no homem de decisão. Pensa no homem de poder. Pensa no homem de autoridade. Iniciativa era Paulo. Aleluia. E aí agora o que acontece? Ele é levado pela mão. Verso 8. Verso 8. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens que estavam com ele, os comandados dele, aqueles que ele comandava, o levaram pela mão até Damasco. Meu Deus! Então aquele que era o bambambam, gente, agora tem que ser guiado, conduzido. Isso fala o que? De dependência. Aleluia! Dependência de Deus. A dependência é o melhor lugar para se estar. A dependência de Deus, queridos, é um lugar que te protege. Aleluia. Quando você tem alguém que se responsabiliza por você, isso gera proteção. E eu quero dizer uma coisa: você pode até parecer fraco aos olhos do homem, mas na presença do Senhor ele te respalda. Glória a Deus! Sabe aquela coisa de filho? Não é? Quem é que já foi no mercadinho comprar Coca-Cola? Mãe mandou no mercado comprar Coca-Cola. Chegou lá, tinha que anotar no caderninho, né? Fora eu, quem mais fez isso? Eu, irmão Daniel, irmão Daniel. Irmão Daniel, nós dois já fizemos isso, né, irmão Daniel? Lá buscar Coca-Cola, vai lá, anota na caderneta. Não é? Não é assim? E aí o que acontece? Na hora que você chega lá para comprar Coca-Cola, aí você vira pro dono da venda e fala assim: minha mãe mandou. Verdade. Desse jeito. Minha mãe mandou eu levar uma Coca-Cola. Minha mãe mandou. O que mais? O que você comprava no mercado? Minha mãe comprava 2 Coca de 1 litro, uma sacola verde. Minha mãe mandou eu buscar 1 quilo de farinha. Não é assim, irmão Daniel? O que você comprava? O que você levava do mercado? Do mercadinho, irmão Daniel? O que você comprava, irmão Daniel? Que a mãe pedia. Que a mãe pedia. Quem era responsável? Então é assim, o Senhor te respalda. Aleluia! O Senhor é responsável por você. Quantas vezes eu cheguei aos pés do Senhor e falei: Senhor, eu não pedi isso, não era isso que eu queria, não era esse o meu sonho, não era esse o meu projeto, Pai, mas eu estou aqui. Aleluia! Só isso que Ele pede de você, eu estou aqui. Aleluia! E aí, queridos, Paulo é levado pela mão ao seu destino. E antes que você usufrua de qualquer milagre, porque você já vai lembrar que Paulo recebeu o milagre, que ele foi curado. Então, antes que você usufrua de qualquer milagre, você vai aprender a andar na dependência. Aleluia. E aí ele passou, olha só, versículo 9, acompanha comigo aí, gente, eu estou caminhando para o final. Versículo 9. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. O que ele estava fazendo? Jejum. Aleluia. Jejum e oração. Jejum e oração. Aí fala pro teu irmão e diz assim: irmão, lamento muito. Fala pra ele: irmão, lamento muito. Tem caça de demônio. Só sai com jejum e oração na vida.
Ah, um povo que tem... Nossa, se um povo tem preguiça de jejuar, é o povo crente, gente. Os atletas aí fazem jejum intermitente. 18 horas, come a cada 18 horas só para ter um corpo físico. Só para ter, né? Um negócio aqui, assim, né? Um músculozinho aqui, um músculozinho ali, perder uma gordurinha aqui, perder outra gordurinha lá. E eu e você, às vezes, não consegue ficar 12 horas de jejum, irmão. Fala assim, toma vergonha na cara. Pode falar pro irmão aí, toma vergonha na sua cara, vai jejuar pelas 12 horas. Pelo menos 12 horas, meu irmão. Pelo menos 12. Entendeu? Gabriel, meu genro, né? Ele jejua também, né, gente? Eu não tô expondo aqui, o menino tá lá embaixo, mas eu vou me expor. Vou falar. Vamos falar. Gabriel, meu genro, passou sei lá quantos dias, semana inteira, não sei. Eu sei que ele tá 500 dias já sem comer direito. Já. Porque ele lutou ontem, mas essa semana ele não comeu quase nada. Tem 3 dias pra cá, porque ele lutou ontem. 3 dias pra cá, ele nem bebeu água, tava bebendo direito. Gente, tudo pra lutar. Então, e aí o que acontece? Você, para lutar, você também tem que jejuar. Quando jejua, está forte. Quando jejua, obtém domínio. E posso falar de novo, Gabriel lutando lá. Ele luta lá, quer treinar, chama de jiu-jitsu. E aí aquele negócio lá é uma luta de domínio. Perde quem é dominado. E quando você jejua, você recebe autoridade para domínio. Para dominar o capeta, irmão, para dominar as circunstâncias. Nessa mão aí tem autoridade. E aí, queridos, o que acontece? Paulo foi jejuando 3 dias. E aí, é uma parte que eu gosto demais. Nossa, Deus, eu gosto mais dessa parte aqui. E aí, o que acontece? Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou Ananias em uma visão. Lembra que eu falei para vocês que no Evangelho sempre tem uma dualidade? No capítulo 5 nós estamos falando, lembrando aqui da irmã Virgínia, que ministrou na sexta-feira no Dízimo e Oferta. No capítulo 5 fala de um Ananias que mentiu ao Espírito Santo. E por causa disso, morreu. Morreu, gente. E pior que quando morre assim o chefe de família carrega o resto em volta, né? Então o chefe de família carregou a mulher que morreu também. Então você que é nesse lugar, você que é chefe de família, irmão, você tem responsabilidade pela sua salvação, pela salvação da sua casa. Nome de Jesus. Pela salvação dos seus filhos, pela salvação da sua esposa. Então, queridos, aí o que acontece? Agora surge o segundo Ananias. Primeiro caiu pela desobediência e mentira. E agora vem outro Ananias que, aleluia, chama-se vaso escolhido de Deus e recebe de Deus uma missão. Aleluia. E obedece mesmo diante do medo. Glória a Deus. Olha o que acontece com o segundo Ananias. O Senhor o chamou numa visão dizendo, Ananias. E Ananias falou, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Oh, que palavrinha de vocês, da gente falar, né? Eis-me aqui, Senhor, faça de mim o que o Senhor quiser. O que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu limpe o banheiro da igreja? O que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu arrume as mesas lá embaixo? O Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu seja responsável pelo breakfast, pelo café da manhã da igreja? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus aí, meu irmão. Deus está chamando você para ser responsável pelo café da manhã da igreja, pelo menos um domingo por mês. Em nome de Jesus. Dá glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor está te chamando também, irmão, para limpar aquele fundo da igreja ali para nós, irmão. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Misericórdia. Eu sei que é um trabalho sempre limpa, depois suja, mas não tem problema, não vamos limpar aquele fundo da igreja ali, irmão, em nome de Jesus. Verão tá chegando. Eu fiz orçamento, fizeram orçamento de 450 conto para limpar lá. Vai você lá limpar para nós, em nome de Jesus. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Deixa Deus te usar, irmão. Deixa Deus te usar. Em nome de Jesus. O Senhor disse, eis-me aqui, vá à casa de Judas. Ó o outro remidor aqui, ó. Outro remidor. O primeiro Judas traiu Jesus. Agora o segundo Judas acolhe. Aleluia! Servo de Deus. Aleluia. Um trai e o outro acolhe. Aleluia. Um trai e outro protege. Tá vendo, irmão? Deus. Pode ter o ruim, mas eu te garanto que o bom sempre vence no final. Aleluia. Glória a Deus. Vá à casa de Judas, não
rua chamada direita, pergunta por um homem de Tarso, chamado Saulo. E ele está fazendo o quê? Orando. Orando, irmão. Orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Amém. Glória a Deus. Ó, entende o que está acontecendo aqui. 3 dias, Paulo orando e jejuando. Nesse tempo que ele estava orando e jejuando, aconteceu com ele, ele teve uma visão. Foi da carne, irmão? Não. Foi de Deus. Deus deu uma visão para ele. E aí Deus deu uma visão para Paulo. E nessa visão o que acontecia? Paulo era visitado por um homem chamado Ananias. E Ananias vinha e orava por Paulo, era curado. Então Deus mostrou para Paulo que Ananias ia curá-lo, amém? Amém. Entendido essa parte? Deus mostrou para Paulo que Ananias ia curá-lo. E agora, depois disso, Deus fala com Paulo, Deus fala com Ananias para ele ir lá curar Paulo. Então, primeiro Deus fala com Paulo que Ananias vai lá, depois Deus fala com Ananias para ele ir lá. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Amém. Você está entendendo? Então, antes de Deus falar com Ananias, Deus afirma para Paulo que Ananias ia lá. O que é isso, irmão? Diga comigo, confiança. Será que Deus pode confiar em você? Aleluia. Será que Deus pode confiar em você? Aleluia. Eu chego para Marilu assim, Marilu, tá tudo certo. Entendeu? Eu vou trazer, eu vou me responsabilizar pelos pães. Pode ficar tranquila que a Aline vai trazer os pães. Só que eu nem falei pra Aline ainda, mas eu confio na Aline, que na hora que eu falar com ela, ela vai fazer. Aleluia. Será que Deus pode confiar em você? Na hora que Ele falar uma coisa pra você, a sua resposta vai ser sim. Aleluia. Vocês estão entendendo, queridos? Amém. Olha, Paulo era de Deus, mas Ananias, irmão, eu tiro o chapéu pra esse cara. Deus sabia que podia confiar em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus saiba que Ele possa confiar em você. Aleluia. Que Deus saiba, aleluia. Deus tenha certeza que pode designar coisas para você, que você vai pegar, vai abraçar e vai fazer. Amém. E aí, queridos, Ananias chega lá. Com medo, irmãos. Por quê? Porque Paulo estava tramando a morte dos cristãos. Ele não sabia, Deus não contou para ele que Paulo havia se convertido. Glória a Deus. Deus não contou para ele que Paulo, queridos, tinha recebido ali de Deus uma visão, uma revelação tremenda. Mas mesmo assim, Ananias foi por causa da obediência. E quando nós andamos em obediência, não tem jeito do milagre não acontecer. Olha o que acontece aqui. Olha só. Versículo 17. Ponha ele aí para nós, filho. Versículo 17. Então, Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Paulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você via, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Imediatamente, diga comigo, imediatamente. Imediatamente. Algo como escama caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou-se. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica de pé. Endireitando as veredas. Ó, deixa Deus endireitar você, ó. A gente diminui para não fazer a nossa vontade, para fazer a vontade dele. O que importa é que ele cresça. Oh, que coisa linda. No meu prazer está, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. O que você precisa abandonar por amor? Eu caminho com a certeza Oh Deus, de que Ele virá. Ele vai vir. Por Ele estou passando a minha vida, Oh, glória a Deus. perdendo tudo.